Boa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 25 de março de 2020. Estamos iniciando essa transmissão ao vivo. É um culto doutrinário, estudo bíblico da Palavra de Deus, um assunto que foi votado lá na Igreja Presbiteriana de Madureira, igreja de que sou pastor. Eu abri uma votação sobre alguns assuntos e a igreja resolveu que gostaria de ouvir novamente sobre avivamento. Um tema de que já falei lá na igreja. Os assuntos colocados em votação foram o avivamento, que foi vencedor, o último minuto de vida e a salvação, alguma relação entre esses pontos, e a doutrina da regeneração. O mais votado foi o avivamento e estamos a começar esse estudo daqui a pouquinho. Vamos começar com uma palavra de oração. Nós queremos pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe e que faça com que esse estudo seja para a honra e glória do nome dele. Aonde você estiver, feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus Eterno Pai, agradecemos por este momento em que podemos iniciar esse estudo da Tua Palavra, um estudo que já foi feito lá na Igreja Presbiteriana de Madureira e agora estamos fazendo aqui ao vivo para as pessoas que, onde quer que estejam, possam nos assistir e extrair desse assunto uma orientação para a sua própria vida. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu quero, no primeiro momento, dizer a você que este assunto ele está disciplinado em várias literaturas, né? Além da Bíblia Sagrada, né? Eu mostro aqui o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é o texto base para a nossa reflexão. Daqui a pouco nós vamos ler uma passagem de Abacuque. Tem também alguns textos que você pode extrair deste livro aqui. Este livro é um livro cujo título é A Busca do Avivamento, a obra clássica sobre a relação entre os períodos de reavivamento e a oração, de Jonathan Edwards. Nós vamos trabalhar um pouquinho deste assunto à luz da obra de Jonathan Edwards. Uma outra recomendação que eu faço de literatura é essa Fides Reformata. A Fides Reformata é uma revista teológica produzida pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e aqui eu estou com a edição volume 3, número 1, janeiro a junho de 1998. Tem um artigo muito interessante aqui, escrito pelo Dr. Alderi Souza de Matos, que é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que ele coloca o seguinte título: Jonathan Edwards, teólogo do coração e do intelecto. Muito interessante este artigo, nós vamos falar um pouquinho dele também. E nossos apontamentos aqui, apontamentos que a igreja já possui, alguns irmãos possuem, alguns que não puderam estar no templo e têm oportunidade agora de ter contato com este assunto pela rede mundial de computadores, a nossa internet, né? Muito bem, eu quero começar dando aqui, fazendo a leitura do texto bíblico de Abacuque 3, verso 2. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo e nós vamos ler esse texto, Abacuque capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Toda vez que nós vamos tratar de um assunto, uma palestra, seja qual for o assunto, uma pregação, nós precisamos conceituar este assunto. Nós precisamos dizer àquele que nos ouve, àquele que nos vê, àquele que presencia a nossa palavra, dizer do que nós estamos falando. Nós estamos falando de avivamento e extraímos desse texto bíblico o conceito de avivamento. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Primeira coisa, lembrar aqui o que estava acontecendo
no contexto bíblico. Abacuque é um profeta menor, um homem de Deus, e usado pelo Senhor para falar uma palavra muito importante ao seu povo no momento de exílio, no momento de distanciamento do povo da sua terra, a sua amada Israel, a sua Jerusalém querida. Então, o povo estava em terra estranha e precisava de uma palavra abençoadora, e essa palavra vinda do profeta menor Abacuque. E esse profeta, ele estranhou que os caldeus, que eram aqueles que estavam fazendo escravos os servos do Senhor, ele estranhou que os caldeus de juízo para com o povo. Ou seja, Abacuque achava estranho que Deus se servisse dos caldeus para os caldeus disciplinarem o seu povo. Então o Senhor diz a Abacuque: vamos fazer o seguinte, você vai colocar uma mensagem para que este povo perceba que eu posso dar a ele o livramento. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma mensagem no lugar que possa ler mesmo aquela pessoa que passe correndo. E eu tenho uma imagem, meu irmão, quando eu uso essa expressão, eu tenho uma imagem da Avenida Brasil, uma pista de alta velocidade aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, e que a velocidade média ali, não é? A velocidade da pista em 90 km por hora, e imagine alguém passando a 90 km por hora e conseguir ler um outdoor. Tem uns colocados de forma estratégica que lhes permite, mesmo estando ao volante ou estando na carona, possa fazer essa leitura. Então, a ideia que me vem à mente é de alguém que está em alta velocidade aqui na nossa cidade e possa ler a mensagem mesmo estando em alta velocidade. E qual era a mensagem? Abacuque ouve de Deus o seguinte aqui: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, aquela pessoa que depositar em Deus a fé, a confiança e o cuidado do Senhor, essa pessoa teria o livramento do Senhor. Então, chegamos ao capítulo 3, esse capítulo em que Abacuque pede, evidentemente, um sinal de Deus em oração, e pede a Deus que ele avive a sua obra, ou reavive a sua obra. E esse verso que nós utilizamos é aquele em que ele clama por isso, um avivamento da obra do Senhor. E aí você pode pensar em avivamento ou reavivamento. Nós estamos usando aqui a palavra avivamento, mas pode pensar em reavivamento. E aí você tem a ideia daqueles que, evidentemente, já passaram por um avivamento, e no caso seria reavivamento. Pois bem, eu quero traçar aqui no primeiro momento alguns conceitos de avivamento. O que é avivamento? É o ato e o efeito de avivar-se. Pode ser algo de si para si, algo reflexivo, em que eu tente promover em mim mesmo um reavivamento. E agora, logo nesse início, eu quero pensar contigo o seguinte, que a obra do avivamento é uma obra da qual participam o próprio Deus, o nosso Senhor, e, evidentemente, aquele em quem a obra do avivamento vai ser realizada. Ela tem forças vindas de Deus e forças vindas do homem. Essa conjugação de forças, usando uma palavra grega, é um sinergismo, ou seja, força vinda de Deus e força vinda do ser humano. Então o ser humano pode cooperar com Deus para o seu próprio avivamento ou reavivamento. Então quando você pensa em avivamento ou reavivamento, você pode pensar na força que o Senhor a partir de você, ok? Então esse avivar-se ou reavivar-se tem esse sentido, tem esse conceito. Outro conceito que há aqui, que nós trabalharemos também, é um ato ou uma campanha que as igrejas evangélicas fazem e realizam para fortalecer a fé e o aperfeiçoamento da vida dos fiéis. O primeiro conceito eu trouxe do dicionário Aurélio, ato ou efeito de avivar-se. E o segundo conceito do dicionário Michaelis. Então você tem aqui, fora da escritura, fora da literatura bíblica, conceito de avivamento. Agora, depois dessa parte conceitual, eu passarei a abordar os pilares de um genuíno avivamento,
para, no segundo momento, depois desses pilares, falar um pouquinho da obra de Jonathan Edwards, algumas coisas, algumas contribuições que ele trouxe para o avivamento. Evidentemente que a partir da experiência dele nos anos de 1735, 1740, o período em que ele trabalhou em grande reavivamento e cujas experiências nós trazemos para as nossas vidas também. Quais são os pilares de um genuíno avivamento? O primeiro deles é uma vida de oração. A igreja, quando ela pensa em avivar-se, quando ela pensa em voltar-se para uma vida com Deus, ela há de considerar a vida de oração. E na oração, algumas coisas precisam ser muito bem claras para quem ora. A gente ora não somente para pedir, para interceder, para suplicar. A oração ela nos permite pelo menos 3 coisas que eu quero destacar aqui. A confissão de pecados. A oração há de considerar isso, aquele que ora ao Senhor há de considerar que o Senhor é alguém de quem eu deva me aproximar do jeito que eu estou, mas estando na presença dele, eu devo pedir perdão pelos meus pecados, porque eu peco por palavras, por pensamentos, por ações, e eu devo dirigir a Deus essa palavra requerendo dele, pedindo dele o seu perdão. Então, primeiro item nosso aqui, dos pilares de um avivamento genuíno, é uma vida de oração. E o primeiro item da oração é confissão de pecados. O segundo item é o reconhecimento da soberania divina. Quem ora, ora para alguém ou fala com alguém que é extremamente superior a si, que é o nosso Deus. Deus é alguém que pode todas as coisas, conhece todas as coisas e realiza tudo que segundo a sua vontade. Então, a vida de oração há de considerar esse reconhecimento da soberania de Deus. E o terceiro item dentro da oração é a exaltação da glória de Deus em todos os seus efeitos. Deus há de ser glorificado por nós nas nossas orações. Nós devemos adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo. Tudo isso devemos fazer a partir de uma vida de oração. Então, quais são os pilares de um genuíno avivamento? O primeiro deles, vida de oração. Considere isso. Aquele que ora, aquele que busca a Deus, aquele que procura estar na presença de Deus em oração, está no primeiro item de uma vida de avivamento. Agora, evidentemente que nem sempre nós podemos orar como fazemos em nossos templos. Nos levantamos, não é? Levantamos a voz em oração. Nem sempre isso é possível. Há ocasiões em que nós temos que orar em silêncio, de forma reservada, no nosso quarto, nos nossos aposentos. Em algumas ocasiões nós não devemos nem pronunciar palavras, porque é importante também que nós falemos com o nosso Deus em secreto. Então, vida de oração. Avivamento, vida de oração. Anote aí no seu caderninho, anote aí nos seus apontamentos. Avivamento, oração. Segundo item, que é o segundo pilar de um genuíno avivamento, as Escrituras. O apego às Escrituras acontece porque a Escritura Sagrada ela é a fonte da nossa fé, é a nossa regra de fé e prática. Assim creem os presbiterianos do Brasil. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a base para a nossa fé. Nós cremos naquilo que a Bíblia nos mostra, nos revela, nos fala ao coração. Então é importante que nós tenhamos a Escritura Sagrada como fonte, como regra de fé e prática para cada um de nós. Quem conhece a Bíblia, não é? Quem lê a Escritura, a Palavra de Deus, vai encontrar nela as orientações de que necessita para uma vida bem vivida aos pés do Senhor. E essa Bíblia deve ser consultada
cotidianamente. Todos os dias a gente deve fazer a leitura da palavra de Deus, meditar, refletir a respeito daquilo que nós lemos. Se eventualmente nós não conseguimos entender um determinado trecho, anotamos, vamos a um dicionário bíblico, procuramos a ajuda do nosso guia espiritual, do nosso pastor, de alguém que conheça a Escritura, para que nós não fiquemos em dúvida. A Escritura Sagrada precisa ser lida, precisa ser examinada, precisa ser tida como a nossa regra de fé e prática. Tudo aquilo que concorda com a Escritura, ficamos com a Escritura. Voltamos-nos para as Escrituras. A Escritura é a base para um avivamento ou reavivamento. Não se faz avivamento ou reavivamento sem a Escritura Sagrada. Evidentemente que não. É claro que aquele que crê, da qual participa o ser humano, há de considerar que Deus quer que nós possamos ler essa palavra e compreender. Deixa eu te contar uma historinha. Uma vez eu estava voltando do seminário, eu fiz seminário no período de 1986 a 1990, e no retorno, eu sou daquelas pessoas assim, quem me conhece mais de perto sabe que eu não fico numa fila sem puxar assunto com alguém, mesmo que seja desconhecida essa pessoa. E eu vinha no ônibus, retornando do seminário, lá no MEIA, o Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro, ali na rua Doutor Pache de Faria, 58, no MEIA, onde hoje continua sendo a Igreja Presbiteriana do MEIA. Aliás, mando aqui um alô, um abraço para o meu amigo, o reverendo Ivo Mozart. Deus o abençoe, meu caro pastor, a você e sua igreja. Então eu voltava do seminário e já no ônibus observava aquele assento mais alto do ônibus, né? Tinha um rapaz fazendo a leitura bíblica. E eu cheguei a ele e perguntei assim, do nada eu tive esse insight e perguntei ele assim, entendes o que lês? E aí o rapaz olhou para mim assim, com um olhar meio que crítico, como quer dizer assim, por que esse camarada me faz essa pergunta? Ele não me conhece, eu não o conheço, por que ele está me perguntando se eu estou entendendo o que leio? Mas eu estava ali, na minha mente, eu estava fazendo uma citação bíblica, estava mesmo, é aquela história lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, em que Filipe conversa com um moço, o eunuco, lá da princesa, né? Esse moço tinha o dever de cuidar da princesa e ele estava voltando numa carruagem. Filipe se dirige a ele por ação do Espírito Santo, sobe na carruagem e é exatamente isso que Filipe pergunta. Entende o que lês? E quando a pessoa responde, como eu posso entender se alguém não me explicar? E Filipe explica para ele toda a Escritura. E foi assim que eu fiz naquele momento ali no ônibus. Falei de Cristo àquela pessoa, tive a oportunidade de pregar o Evangelho. Você veja bem, a questão ali é a Escritura, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte de regra e prática, a nossa única fonte de regra e prática. Então, o que eu estou falando agora? Eu estou falando do apego às Escrituras. É o segundo pilar. O primeiro pilar é a oração, o segundo pilar é o apego às Escrituras. O terceiro pilar de uma vida de avivamento ou reavivamento é uma vida de comunhão. Comunhão, meu irmão, não deixa de ir à igreja não, volta para a igreja, vá para a igreja, esteja na igreja, meu irmão. Não deixe de estar com o teu irmão. Evidentemente que nesses tempos de coronavírus, nem eu estou indo à igreja, porque nós estamos impedidos temporariamente de nos reunirmos de forma pública, de forma coletiva. Então agora nós estamos reclusos nas nossas casas, estamos usando inclusive essa ferramenta que é a transmissão ao vivo dos nossos cultos, nossos estudos bíblicos, uma palavra para a igreja, mas o nosso lugar de comunhão é o templo, a igreja do Senhor, uma vida de comunhão. Sabe por quê? Olha aqui o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia. Meu irmão, quanto mais o tempo passa e se aproxima o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, mais nós devemos estar em comunhão. Dia desses eu estava aqui em casa saudoso, tenho feito gravações de um vídeo toda manhã para enviar para os irmãos, uma gravação em um tempo pequeno, 3 minutos é o tempo médio que eu tenho usado nas minhas gravações, e eu estava lembrando da igreja, eu estava pensando nos nossos cultos coletivos, a presença dos irmãos, um abraço apertado, um olho no olho, um conversar um com o outro. Isso faz falta, meu irmão. Olha para mim, isso alimenta a nossa vida. Nós não podemos deixar de estar na nossa igreja, na nossa congregação. Quando passar essa coronavírus, porque vai passar, né? É só questão de tempo, vai passar. Quando passar, volta para a igreja, esteja lá no templo, para nós termos essa comunhão com o Senhor na companhia do nosso irmão. E o estar com o irmão é fundamental nesse processo de avivamento, de reavivamento. Imagina só, o reavivamento acontecendo numa única pessoa e essas pessoas reavivadas vivendo separadamente, como é que esse avivamento vai se expressar se não numa vida de comunhão? Então pensa comigo, é necessária essa presença coletiva, é necessário estar na igreja, na companhia dos nossos irmãos para desfrutarmos desse momento de comunhão. Você presta atenção como que é gostoso, como que é importante um abraço fraterno, um abraço sincero no irmão, no seio da igreja. Isso é importante demais. Bom, então eu falei aqui da vida de comunhão, não é? Eu quero fazer um adendo aqui, lembrando que algumas pessoas dizem assim, mas eu não vou na igreja não, porque a igreja tem muitos problemas. Eu sei que a igreja tem problemas, eu estou lá, evidentemente que a igreja tem problemas, eu sei que tem problemas, porque eu estando lá, a possibilidade desses problemas acontecerem é muito grande. Mas note bem, eu estou lá e a minha função pastoral não é para ser um problema, é para trabalhar na resolução dos problemas. Esse é meu papel. Eu não posso ser parte do problema, e sim a solução. E aqui eu quero dar o crédito desta minha fala ao reverendo Guilhermino Cunha. Reverendo Guilhermino, ele presidiu a Igreja Presbiteriana do Brasil de 1994 até 2002. E eu estava lá no Mackenzie em 94, quando da eleição do reverendo Guilhermino Cunha, eu representando o meu presbitério de Madureira no Supremo Concílio. E ele usava uma frase, recentemente eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, sempre que eu encontro com ele, eu digo isso para ele. Reverendo Guilhermino, lembro-me da sua presidência, em que o senhor dizia o seguinte: a liderança da igreja não pode estar do lado do problema, e sim do lado da solução. O líder, ele sempre faz parte da solução e não do problema. Considera isso, nós precisamos estar do lado da solução. Ou ocorreu um problema da igreja, chama a liderança está ali para resolver e não para aumentar o problema, evidentemente. Então eu aprendi isso e tenho procurado ser uma pessoa que esteja do lado da solução e não do lado do problema. Então vamos recordar aqui: vida de oração, apego às escrituras, vida de comunhão. O último, que é o quarto pilar do avivamento ou do reavivamento, é vida de testemunho. Vida de testemunho. Ora, meu irmão, a partir do momento que você é servo do Senhor, você tem que dizer isso para o outro. Dizer isso para o outro, numa palavra usada na igreja, na teologia, na escritura, é testemunho. Nós precisamos ser testemunho do Senhor. E alguns textos bíblicos que nos levam a esse testemunho. Vou começar com Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
O segundo texto, Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o terceiro texto, sobre testemunho, diz, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, quero que você preste atenção no seguinte detalhe aqui. Todos esses textos que li para os senhores, eles estão após a ressurreição de Cristo. Todos eles. Marcos 16:15, Mateus 28, 18 a 20, Atos 1:8. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo queria que nós testemunhássemos dele depois que toda a obra da salvação tivesse sido completada. Cristo nos mandou testemunhar a todas as gentes uma história completa, uma história que teve início, meio e fim. Ele desceu do céu, nasceu de modo extraordinário, o nascimento virginal de Maria, viveu aqui aproximadamente 33 anos, padeceu, foi levado à cruz, morreu, foi ressuscitado no terceiro dia e assunto aos céus. Antes dele ser ascendido aos céus, ele disse para os seus discípulos, agora sim, agora vocês podem pregar a meu respeito. Agora vocês podem falar de mim a todas as gentes. Você quer ver um momento em que Jesus Cristo proibiu que os seus discípulos falassem dele? Eu mostro para você em Mateus capítulo 16, verso 20. Vou ler para você um texto, um momento em que Jesus Cristo disse assim, olha, não falem de mim para ninguém. Diz o texto, estou enconrando aqui a passagem, diz o texto, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus Cristo está perguntando aqui às pessoas se elas sabiam quem ele era. Depois que elas disseram um monte de coisas e que nenhuma delas se referia a quem ele era realmente, a não ser a palavra de Pedro, ele disse assim, olha, não falem de mim para ninguém. Não falem agora, não está na hora ainda. Deixe que eu cumpra o meu ministério, deixe que eu cumpra tudo que meu pai me mandou fazer, depois eu vou pedir a vocês, ordenar a vocês que testemunhem. E esses textos aqui lidos, o de Atos, o de Marcos e o de Mateus, falam desse testemunho. Vou recordar aqui os pilares de um avivamento genuíno. Vida de oração, anotou aí? Vida de oração. Segundo, apego às Escrituras. Terceiro, vida de comunhão. Quarto, vida de testemunho. Se você, de forma particular, pratica essas ordens, essas determinações, esses pilares em sua vida, você há de considerar que você está vivendo um avivamento pessoal. Evidentemente que se toda uma igreja passa a praticar dessa mesma forma, é uma igreja avivada, uma igreja em crescente avivamento. Então, é importante que nós consideremos a necessidade dessas práticas em nossas vidas. Eu repito mais uma vez, vida de oração, apego às Escrituras, vida de comunhão e vida de testemunho. Agora, eu já estou caminhando para o final e vou trazer aqui algumas contribuições de Jonathan Edwards, ou Edwards. Esse Jonathan Edwards, ele foi um pastor congregacional que viveu entre 1703 e 1758, se você fizer as contas aí, 55 anos, e foi um teólogo calvinista, missionário, era norte-americano, missionário aos índios norte-americanos, perdão, e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos e também teólogos, não é?
Ele está entre os maiores filósofos e teólogos. Este pastor, ele nos dá algumas contribuições, os estudos dele, não é? Isso aqui é fruto de apontamentos nossos. E onde foram esses apontamentos? No início da década de 2000, eu participei de alguns módulos de teologia avançada no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e numa das aulas ministradas pelo Dr. Luiz Matos, uma delas foi sobre a teologia e obra de Jonathan Edwards. O que eu vou dizer aqui é fruto de apontamentos de um desses módulos, e o autor intelectual desses apontamentos, desses pontos que eu vou destacar, é o Dr. Luiz Matos, já falecido. E da teologia de Jonathan Edwards, nós extraímos 12 sinais confiáveis de verdadeira espiritualidade e que estão presentes numa vida de reavivamento. É claro que eu não vou comentar uma a uma, não teríamos tempo para isso, que nosso tempo é curto. Eu quero terminar ali por volta das 19 horas. Não é exatamente o período que nós usamos lá na igreja, normalmente entre 19 e 20 horas. Quer dizer, eu quero terminar perto das 20 horas, né? Comecei um pouco depois das 19 horas, e são agora 19 horas e 38 minutos, e eu quero abordar aqui, ainda que en passant, ou seja, sem uma abordagem muito detida, esses 12 sinais confiáveis de uma verdadeira espiritualidade. Você sabe que é muito difícil você mensurar a espiritualidade de alguém, não é? Não tem um termômetro espiritual numa escala de 0 a 10 que possa medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. E é algo que nós não devemos ficar a fazer, porque certamente que não estaríamos agradando a Deus. Mas vamos considerar algumas coisas. O primeiro sinal de uma verdadeira espiritualidade é uma fonte espiritual, sobrenatural e divina. E nisso nós havemos de considerar a palavra de 1 Coríntios 2, 13 a 15. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito bem, a fonte é espiritual, ou seja, a espiritualidade nossa, uma verdadeira espiritualidade, vem de Deus. Deus implanta isso no nosso coração e nós passamos com o tempo a viver mais de acordo com a vontade dele. Segundo sinal é uma atração por Deus e por seus caminhos, por causa deles mesmos, por causa dos caminhos de Deus. Irmãos, o homem natural não tem atração por Deus de modo natural. Ou seja, não vem dele essa vontade de fazer a vontade de Deus, de fazer o querer de Deus em sua vida. É preciso que Deus implante isto nele. Ou seja, os caminhos do Senhor é que nos levam para os próprios caminhos do Senhor. É Deus, através do seu divino Espírito, que nos leva para uma vida de devoção a Ele. Esse é um segundo sinal muito importante. Então, quando o Abacuque diz assim, aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida através dos anos, Abacuque está dizendo, Senhor, és tu mesmo quem avivas a tua obra, a obra do Senhor, e só tu podes avivá-la. Terceiro sinal, vendo a beleza da santidade. Há um dos nossos hinos que diz, tempo para ser santo tu deves tomar.
Vou conferir aqui no nosso Inário Novo Cântico, se você puder abrir aí no seu Inário. A vida santificada é o hino 131. Para seres santo tempo hás de tomar, com o grande mestre seu livro estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer e as bênçãos celestes de Deus receber. É preciso querer ser santo, embora nós saibamos que pelas nossas condições humanas nós não podemos sustentar essa santidade sozinhos. Deus esforça em nós e nós cooperamos com Deus na nossa própria santificação. Volto a dizer que a santificação é uma ação sinergista. Força vem de Deus e do ser humano. Olha aqui, para o que nós estamos mostrando aqui. Força divina, força humana, elas se encontram e atuam na vida humana. Então, essa beleza pela santidade, ou beleza da santidade, nós passamos a querer essa santidade em nossas vidas. Quarto sinal é um novo conhecimento. Nós passamos a conhecer a palavra de Deus e o que na verdade está sendo dito aqui nesse novo conhecimento é a nossa forma de ver o modo como nós tratamos o nosso semelhante. Esse novo conhecimento é saber que nós precisamos amar o semelhante. E não é um sentimento que eu diga assim, eu gosto de fulano, eu tive uma simpatia para com fulano. Lembrando que é simpatia e não empatia. No outro momento a gente fala sobre isso, né? Mas é uma simpatia por fulano, ou seja, uma convergência dos sentimentos. O sentimento dele entrou em convergência com o meu sentimento. Não é isso não. É um desejo, é volitivo. Eu quero amar o fulano. É esse conhecimento que a Escritura quer de nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama é nascido de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros. É esse o conhecimento que se quer de cada um de nós, um conhecimento de amor. Quinto sinal, uma convicção profunda da verdade. Aquele que serve o Senhor, ele procura viver em verdade, falar a verdade, tratar a verdade com o seu semelhante, embora algumas vezes é difícil manter isso, falar a verdade. É difícil porque às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir algo meio... uma meia-verdade, uma mentira, uma mentirinhazinha. Alguns dizem que não faz mal a ninguém, né? Não. A palavra do Senhor, ela não tem meios termos, não. O importante é que nós vivamos em verdade e falemos a verdade com o próximo. Sexto sinal, uma vida de humildade. Meu irmão, humildade é voltar-se para o humus. Voltar-se para o humus. Qual a última condição do ser humano? É a volta dele para o humus, para a terra, para o lugar de onde ele veio. Humildade, você pode pensar na humildade maior do que uma pessoa falecida, morta, uma pessoa que ela não tem poder sobre o seu corpo. Viver em humildade e humilhar-se é voltar-se para o humus. Tanto é que aquele cumprimento que nós fazemos assim de volver o nosso rosto como se fosse na direção e sentido do chão, é no sentido de voltar para o humus, viver uma vida de humildade. Sétimo sinal, uma mudança de natureza. Irmãos, não é possível que nós, depois da nossa vida com o Senhor, de uma vida de crentes no Senhor, que nós continuemos a viver da mesma forma. Não pode, meu irmão. Aquele que pecava, diz o texto bíblico, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Então você precisa esforçar-se por não voltar àquelas práticas diante da conversão, uma nova natureza, uma mudança de mente, uma metanoia completa. Sua mente é voltada para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que serve ao Senhor. Oitavo sinal, um espírito semelhante ao de Cristo. E o espírito a que nós estamos nos referindo aqui são aqueles
É como diz aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 48, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Quer dizer, devemos conformar a nossa vida ao querer de Cristo. Uma outra palavra que vai nesse sentido, direção, de 2 Coríntios 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, nós procuramos, a partir da nossa vida com Deus, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. E eu quero lembrar aqui um texto de que gosto muito, está em Provérbios capítulo 4, verso 18. Você pode acompanhar comigo, eu estou achando aqui na minha Bíblia. Provérbios capítulo 4, verso 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu irmão, minha irmã, aquele dia em que você sai cedinho, pega o seu carro, coloca na estrada e você amanhece na estrada. Pode lembrar aí essa imagem, você já passou por isso? Você amanhece na estrada e você vê ao longe aquele horizonte, o sol nascendo e ficando cada vez mais iluminado o dia. É essa imagem da vida do crente, ou seja, o crente deve ter uma vida que seja um crescente aperfeiçoar-se, embora nós saibamos que nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Vamos para o 9º sinal de uma verdadeira espiritualidade, uma ternura cristã de espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, cada dia mais, ele faz com que haja de uma forma terna, uma forma mansa no falar. Então, controle aí, meu irmão, o seu espírito, você que me assiste e que agora, talvez você daqui a pouco mude aí para um outro lugar do Facebook e profira uma palavra que não agrade, uma palavra que fira alguém. Meu irmão, para que isso? Se vai levar você aonde na vida espiritual? Não faça isso não agrida no Facebook. Você que vem e fica postando coisas que são coisas ofensivas ao seu amigo, são esses mesmos os seus amigos do Facebook, você vai ficar ofendendo seus amigos, não é? Se fosse um debate oral, ao vivo, em que o outro pode, de uma forma mais fluente, retrucar, mas escrever, às vezes a gente nem escreve direito e fica falando ao Facebook as coisas que não agradam. Então eu quero dizer a você, para que você tenha aí uma ternura cristã de espírito. 10º sinal, estamos terminando. São 19 horas e 49 minutos. Estamos terminando, aguenta mais um pouquinho aí, fica comigo aí, né? O 10º sinal, equilíbrio ou bela simetria e proporção entre as afeições. Ou seja, se nós amamos a Deus, já diz o texto de João, 1 João 4, verso 20, nós devemos praticar esse amor na relação com o próximo. De que modo? Se nós amamos a Deus, devemos amar o próximo também. Como é que eu posso amar a Deus a quem não vejo e amar o próximo a quem... Como eu posso dizer que amo a Deus, né, a quem não vejo e amar o próximo a quem vejo? A Escritura te pergunta isso. Ó. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Estranho isso, não é? Alguém dizer isso, que eu amo a Deus, eu não vejo a Deus, não é? E não amo o meu irmão, eu vejo meu irmão e não o amo. Então é preciso que eu tenha um equilíbrio, uma simetria entre as minhas afeições e a minha prática. 11º sinal, fonte de Deus. O que eu quero dizer com isso? Aliás, eu já até mencionei isso lá atrás, não é? Que é aquele texto de Provérbios 4, 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A razão pela qual o Espírito não é derramado mais abundantemente
é porque os homens calam a boca e se fecham e se contentam com suas graças e presentes comuns. O que se quer dizer por isso? Com isso, meu irmão, é que nós às vezes temos uma vida cristã, está tudo muito bem na nossa casa, todo mundo com saúde, e nós esquecemos de testemunhar, de falar ao coração do outro, nós esquecemos de dizer coisas boas uns para os outros. Vamos fazer isso, vamos ter uma vida cristã crescente, de progresso constante, fome de Deus. Eu falei fonte de Deus, né? Me equivoquei. É fome de Deus, querer cada dia mais as coisas espirituais. E o 12º sinal de uma vida espiritual, de uma espiritualidade integral, é uma prática cristã integral. Eu preciso dia a dia viver uma vida cristã que condiga com aquilo que o Senhor quer de mim e da minha vida como um todo. Eu não posso ser crente na igreja e não crente onde eu estudo, crente na igreja e não crente no lugar do trabalho, crente na igreja e não crente na minha casa, na minha família. Eu tenho que ser um crente no Senhor Jesus Cristo em quaisquer lugares em que eu me encontre. Em qualquer lugar eu preciso ser um servo do Senhor, fiel a Ele, fiel à sua palavra. Muito bem, são 19h52 deste dia 25 de março de 2020. Mando aqui um abraço para todos que puderam estar conosco até esse momento. No nosso próximo encontro, chame mais pessoas para estarem conosco, para nós estudarmos a palavra de Deus, e eu quero reservar para o próximo encontro o segundo assunto que foi mais pedido aqui dentre os que eu ofereci para a igreja. O segundo mais votado foi a doutrina da regeneração. A regeneração é um ato divino ou um ato humano? A regeneração, ela é um elemento da vida do eleito de Deus, ou não é um elemento da eleição daquele que por quem o Senhor Jesus Cristo deu a vida na cruz do Calvário? Não é? Isso nós vamos saber no nosso próximo encontro, e eu creio que seja na próxima semana, na próxima quarta-feira, e se tudo transcorrer bem, nós estaremos. Quem sabe, na próxima semana, nós já possamos estar no templo. Se nós pudermos estar no templo na próxima semana, nós teremos, não este estudo, porque eu estou reprisando aqui os estudos que já ministrei na igreja, e especialmente para alcançar aqueles que não tiveram oportunidade de estar na igreja. Mas, se for esse, você vai pensando aí a doutrina da regeneração. Recordando aqui, meu irmão, eu quero que você tenha uma vida avivada. Eu quero que o avivamento aconteça na sua vida. E quais são os pilares de um verdadeiro avivamento? Vida de oração, apego às Escrituras, vida de comunhão, vida de testemunho. E aqueles 12 sinais confiáveis de verdadeira espiritualidade mencionados aqui, que reforçam basicamente esses 4 pilares de uma vida de reavivamento. Eu quero orar agora e estarei orando em favor de todos aqueles que nos assistiram, mandando um abraço para os irmãos, para puderam estar conosco até esta hora. Eu não pude responder aqui, evidentemente, a todas as interações, né? Porque eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, num próximo momento, eu vejo aqui as suas perguntas e posso te responder, quem sabe até de forma particular. Tá bem, meu irmão? Que Deus o abençoe. Oro por esses que nos assistiram. Oro por toda a igreja presbiteriana de Madureira. Alô, Madureira! Aquele abraço, meus irmãos. Manda um abraço aqui para o Melquisedeque Gonçalves. Eu estou vendo aqui. Lene Oliveira. E quem mais aparecer aqui, eu vou mandar um recadinho para vocês nesta hora. Deus abençoe. Melquisedeque é meu cunhado.
Um abraço aí, Mel. Deus te abençoe. Um abraço na Fatinha, no Filipinho. Deus abençoe essa família querida aí. Lene, que Deus abençoe todos os seus, o André, os filhos. Rose Dutra, que Deus abençoe. Luciana Freitas. Vera Lúcia Santos, alô Vera Lúcia. Deus te abençoe, minha irmã, e guarde seu coração. Um abraço aí na Heloísa, que deve estar do seu lado. Deus abençoe a todos e que guarde a todos. Agora eu vou orar. Já está terminando, faltam só 4 minutinhos para o término do nosso estudo, que é às 20 horas. Ozeni, minha querida, Deus abençoe. Abençoe o presbítero Elson, seu esposo. Que Deus guarde essa família querida que pastoreei lá na igreja presbiteriana de Coelho Neto. E para vocês, um abraço aí do pessoal de Banquete também, cidade linda aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Já pude pregar lá algumas vezes. Deus abençoe vocês. Vamos orar agora? Feche seus olhos, vamos terminar com uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, agradecemos-te por esse privilégio, agradecemos-te, ó Deus, por esse estudo da tua palavra e que possamos ter uma vida avivada, uma vida voltada para as coisas do Senhor, para as coisas espirituais. Que tenhamos, ó Deus, uma vida de oração, uma vida que esteja apegada às Escrituras, uma vida de comunhão com os demais irmãos e uma vida de testemunho. Esses 4 pilares hão de estar presentes na vida dos irmãos que nos assistem e na vida de toda a igreja cristã. Que Deus assim a todos nós abençoe, guarde e sustente. Um abraço a todos e que Deus guarde a vida de todos vocês. Um abraço para concluindo aqui. Isabel Cristina, presbítero William, um abraço. Deus abençoe. Terminando aqui, encerrando nesse momento a nossa transmissão ao vivo, às 19 horas e 58 minutos desse dia 25 de março de 2020. Deus assim a todos abençoe. Amém. Um abraço a todos.